E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o melhor aplicativo sobre futebol que existe no mercado. Lá você tem notícias, estatísticas, transferências, transmissão de diversos campeonatos pelo mundo, com destaque para Bundesliga. O OneFootball tá com uma novidade, uma ferramenta chamada Head to Head, que ajuda quem gosta aí das apostas esportivas, né? Porque basicamente essa ferramenta H2H lá no aplicativo, eles vão analisar os resultados de um confronto, puxando resultados até 5 anos para trás, para te entregar ali um potencial vencedor, um possível placar, né? Tudo isso te ajuda também para olhar um pouquinho para a história e tentar projetar o futuro. Mas o OneFootball segue como aquele aplicativo completo, muito informativo, totalmente personalizável, né? Você pode ali receber as notificações do Cruzeiro ou de qualquer outro clube que queira. O OneFootball é um app totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Nesse domingão, dia 12 de fevereiro, era pra gente estar nesse momento se preparando para o clássico entre Cruzeiro e Atlético, né? Mas por esse imbróglio do Cruzeiro de não jogar mais no Mineirão, a partida foi passada para o estádio Independência e lá no Independência já tinha um evento marcado na rua, né, na rua Pitangui ali, algo relacionado a carnaval, então o jogo do Cruzeiro não pôde ser hoje, foi transferido para amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite. Já falamos sobre a bizarrice que é isso, o principal jogo da primeira fase do campeonato ser colocado em um péssimo horário, um péssimo dia, né, você mistura o trânsito de quem quer ir pro jogo com o trânsito de quem tá voltando do trabalho, enfim. Tomara que corra tudo bem fora de campo, tomara que corra tudo bem dentro de campo também, como a vitória do Cruzeiro. Algumas torcidas organizadas, inclusive, estiveram na Toca da Raposa nesse domingo, né, para prestar apoio lá ao time, fazer uma manifestação mostrando que estão junto com os jogadores e tudo mais, que eu acho algo muito positivo, né? Normalmente a gente fala mais quando as torcidas organizadas acabam envolvendo em brigas, coisas do tipo, mas torcida organizada também faz boas coisas, né? Na época da pandemia, por exemplo, fizeram muitas questões relacionadas a reunir alimentos para dar para quem mais precisava. Então existe sim um lado muito bom em torcida organizada, mas normalmente o que vira notícia é a pior parte e já está mais do que provado, né? Que as pessoas que se envolvem em atos de violência são a menor parte das pessoas que estão numa torcida organizada. Falando sobre o time pro clássico, até o momento que eu fecho esse vídeo, agora é exatamente 1h27 da tarde, o Cruzeiro ainda não divulgou a lista de atletas relacionados, tá? Então não dá pra gente saber exatamente o que é que o Pessolano tem em mente. Na verdade, saindo na lista de relacionados ou até a escalação, a gente sempre vai ter dúvida, né? Porque o Pessolano tem mudado bastante o time de jogo pra jogo. Mas quem pode voltar ao time é o volante Felipe Machado, que ainda não jogou nessa temporada. Ele passou por uma cirurgia no pulmão durante o período das férias, já realizou a fisioterapia respiratória, tá treinando com o grupo e liberado para voltar a jogar. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Felipe Machado deve ser relacionado para o jogo, mas não ser titular, né? Ficar como uma opção de banco, talvez entrar alguns minutos ali no segundo tempo, que é um jogador que passou por todo esse processo, né? Voltar como titular num clássico com a intensidade que esse jogo tem, acho que não seria algo muito inteligente, ainda que a gente saiba que o Pessolano gosta muito, confia no Machado, né? Mas acho que para ser titular num clássico não dá, né? Precisa voltar aos poucos e tudo mais. Às vezes ele já entra e ganha uns minutinhos. E o lateral William é outro ponto de dúvida. Ele estreou contra o América, jogou muito bem e foi preservado no duelo contra o Pouso Alegre, até porque não jogava há quase 2 anos. Se for relacionado, provavelmente será o titular na lateral direita. Foi muito surpreendente ver o William voltar a ser titular e jogar os 90 minutos contra o América, né? E mais surpreendente ainda foi ele ter jogado tão bem, né? Para um jogador que estava parado há quase 2 anos, o William realmente fez uma partida muito boa, mas a presença dele no clássico não é certa. Inclusive eu sempre olho ali as imagens que o Cruzeiro divulga sobre cada treino, né? Após os treinos normalmente posta fotos, posta vídeos, e eu não vi o William no campo nesses últimos dias. As imagens do treino de hoje não foram divulgadas até o presente momento, mas eu acho que o William não vai para o clássico, tá? Se for para o clássico, se tiver em boas condições físicas, certamente é um jogador que eleva o nível do nosso time, né? Até porque, como vimos recentemente, o Igor Formiga e o Wesley Gasolina são jogadores tecnicamente
bem abaixo. Mas acho que se o Willian tá meia boca, não tá 100%, não tem que ir para esse jogo, tá? Porque a gente vai precisar do Willian inteiro na temporada, especialmente no Campeonato Brasileiro, porque ele é muito bom jogador. O goleiro Rafael Cabral deu entrevista coletiva e disse não estar preocupado com os resultados ruins nesse início de temporada, que o início do trabalho em 2023 tem sido melhor do que foi no ano passado, mas que os resultados mascaram muitas coisas. E é importante uma manifestação assim vindo de um cara que é um dos líderes do grupo, né? Porque na boa, gente, ninguém tá satisfeito com uma vitória em 4 jogos do Campeonato Mineiro, tá? Especialmente pelos 2 jogos que a gente fez em casa contra o Atlético e contra Pouso Alegre, né? Você fala assim, mas contra o Atlético teve a expulsão. Tudo bem, a gente dá um desconto, o jogo 10 horas da manhã, enfim, teve atenuantes, mas essa última partida contra o Pouso Alegre realmente assustou. Mas eu tava mais uma vez tentando revisitar aí essa última temporada do Cruzeiro e pegando ali como foram os 4 primeiros jogos da última temporada. A nossa estreia foi a vitória sobre o RT no Independência, que o Cruzeiro jogou muito bem, né? Aquele primeiro jogo da temporada, Vagninho jogando muito, João Paulo jogando muito, caras que nem estão mais no Cruzeiro, Rafael Santos dando assistência, gol de Thiago, gol de Edu, todo mundo meio que já foi embora, né? Mas foi uma grande partida. Na segunda rodada, o Cruzeiro ganha do Atlético fora de casa, lá em São João del Rei, com o gol do Bruno José, outro que também já foi embora, mas foi um jogo bem parelho, o Atlético chegou bastante. Acho, inclusive, que um empate seria até mais justo naquele dia. Na terceira rodada, a gente perde pro América por 2-0, mas como a gente foi operado pela arbitragem, todo mundo meio que relevou, né? Lembrando, quando o jogo tava 0-0, teve um gol do Edu que foi mal anulado, que ele não estava impedido. Posteriormente teve a expulsão do Vagninho com poucos minutos. O América faz gols e tem entradas violentíssimas, né? Eu lembro o Wellington Paulista, se eu não me engano, chutou a cara do Willian Oliveira. Foi uma coisa bizarra o que a arbitragem fez com o Cruzeiro naquele dia. Então todo mundo meio que ok, né? Perdemos, mas fomos roubados de uma forma muito absurda. E na quarta rodada o Cruzeiro ganha da Caldense fora de casa, mas com o gol do Edu no último minuto. A gente sai atrás, empata com o gol de Giovanni Piccolomo de falta e vira com um gol de escanteio do Edu na última bola. E eu bati várias vezes na tecla aqui de como aqueles gols do Edu no início de temporada foram importantes para a afirmação do trabalho do Pessolano, né? Que ele foi um jogador que na Série B ele teve ali um jejum de gols, mas o Edu fez uma temporada vital para que o Cruzeiro tivesse subido, tá? Ele realmente foi um dos jogadores mais importantes com os seus 22 gols, muitos deles concentrados no Campeonato Mineiro. E aí a gente pega a rodada seguinte, a quinta rodada, 1-0 contra o Democrata de Valadares no Mineirão, também com um gol do Edu na última bola, um cruzamento do Brock que ele faz um gol de cabeça. Mais pra frente a gente perdeu o clássico pro Atlético na última bola, a gente perdeu pro Patrocinense já jogando com o time reserva, ganhou do Tombense com o time reserva, facilidade mesmo a gente teve contra o Pouso Alegre que ganhou por 5-1, mas teve empate em casa contra o Vila Nova, teve vitória sofrida contra o Uberlândia. O Cruzeiro não sobrou no Campeonato Mineiro ano passado também não, gente. Mas eu esperava que esse ano o Cruzeiro sobrasse sim, tá? Porque o Cruzeiro teve uma pré-temporada muito longa e eu tava esperando que o Cruzeiro jogasse um nível melhor e mais rápido. Só que infelizmente as coisas não estão se encaixando, né? O resultado não vem e quando o resultado não vem, tudo vira uma merda. Ninguém presta, todo mundo é uma porcaria, mas eu continuo achando que o Cruzeiro tem um elenco bem melhor do que tinha ano passado e que com o passar do tempo as coisas vão se encaixar. O Pessolano já mostrou que é competente, nós temos alguns jogadores que podem melhorar bastante e acho que o Cruzeiro vai sim fazer uma boa temporada. Tá todo mundo frustrado, isso aí é inegável, mas o clássico é um ponto de virada e se o Cruzeiro ganha esse jogo, vocês podem ter certeza que a maré muda demais pro nosso lado. Tá? Então é um jogo difícil, complicado, mas o Cruzeiro é plenamente capaz de ganhar do Atlético Mineiro sim, como pode perder também. É um jogo e o rival é inclusive favorito, porque tem jogadores de maior qualidade, mas vamos jogar junto com o time, quem estiver no estádio que vá disposto a apoiar os 90 minutos mais os acréscimos, tá? Porque o time vai precisar da torcida e a gente tem todas as condições de fazer uma boa temporada a partir desse clássico, não vamos entrar em pilha errada, é tempo e é trabalho, né? Porque não adianta só dar tempo ficar esperando que algum milagre aconteça. Não, é a torcida fazer o papel dela, os caras suarem a camisa em campo, entregarem tudo, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa temporada, começando nesse jogo de segunda-feira
segunda-feira contra o rival. Passando aí ao campo das especulações, nos últimos dias circularam rumores do interesse do Cruzeiro em Luciano Juba, que pode jogar como lateral esquerdo ou ponta. Ele tem 23 anos, vem fazendo boa temporada no Sport e o seu contrato termina em agosto. A questão é que vários clubes do futebol brasileiro estão monitorando a situação do Luciano Juba, que poderá assinar um pré-contrato a partir agora do mês de março, né? Então o Cruzeiro tem interesse, o Botafogo tem interesse, o Bahia tem interesse. Quase todos os times do futebol brasileiro têm interesse no jogador. Para trazê-lo agora é necessário pagar alguma compensação ao Sport, né? Senão você pode assinar um pré-contrato com o atleta, mas como está nítido, a concorrência é grande. Até o Samuel Venâncio apurou essa história aí durante a semana, não tem nenhum acordo, nenhum acerto do atleta com o Cruzeiro, mas é uma possibilidade no mercado, tá? E o Cruzeiro tá sim precisando de mais um jogador ali para aquela ala esquerda, né? O Juba pode ser ala, pode ser ponta, pode jogar pela direita. É um jogador bem interessante, eu já falei sobre ele aqui como uma aposta interessante para o Cruzeiro, uns 20 vídeos diferentes desde o ano passado, e sigo com a mesma opinião, que seria uma boa aposta. É garantia? Não, mas nenhum jogador é garantia de nada. Passando para o momento nonsense, alguns torcedores têm perguntado aí sobre Luciano Vietto, do Al Hilal, que fez ótimos jogos no Mundial de Clubes. O argentino de 29 anos está na reta final do seu contrato na Arábia Saudita e vários torcedores brasileiros têm sonhado com essa contratação. Eu agradeço aí ao Matheus, ao César e ao User que fizeram aí a pergunta sobre o Vietto, mas assim, gente, vamos analisar a situação. O cara joga na Arábia Saudita, deu uma pesquisada aqui no salário da criança, 4 milhões de euros por temporada que ele ganha lá no Al Hilal. Fazendo aquela conversão, né, a cotação do euro hoje, dividindo isso aí por 12 meses, daria um salário ali na casa de 1 milhão e 900, quase 2 milhões de reais por mês. Eu acho que não precisa avançar muito sobre isso, né? Não tem a menor possibilidade do Cruzeiro trazer um jogador com esse tipo de salário. E o engraçado do Vietto é que ele realmente fez um excelente Mundial de Clubes, né? Gols muito bonitos contra o Flamengo, 2 gols no Real Madrid. Nossa, esse moleque é bom e tal. Não é tão moleque assim, já é um jogador caminhando aí para a reta final de carreira. Apareceu bem no Racing da Argentina, foi comprado pelo Villarreal. Primeira temporada dele na Espanha foi muito bem, meteu 20 gols. O Atlético de Madrid pagou uma grana nele, não vingou por lá. Aí ele começou a rodar por diversos empréstimos, ele teve no Sevilha, ele teve no Fulham da Inglaterra, enfim, depois foi parar no Sporting de Portugal, também não arrumou muita coisa. E no próprio Al Hilal, o Vietto não era assim, digamos, um jogador com grande cartaz, tá? Tanto que na temporada passada ele chegou a ser emprestado, se eu não me engano, para o Al-Shabaab, outro clube da Arábia Saudita, porque era um jogador que fazia muito pouca diferença. Então ele fez um ótimo Mundial, mas considerando o custo-benefício, né, eu acho que nenhum jogador que ganha 2 milhões de reais o Cruzeiro vai contratar, não tem chance nenhuma. Mas mesmo se a gente tivesse essa grana, o Vietto não era o cara para buscar. Em entrevista ao podcast Bora Pra Resenha, o dirigente do América, Marcos Salum, falou da possibilidade de ampliação do Independência para 30 mil lugares, que já existe um projeto para isso e ele foi passado para o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, que analisa a possibilidade de uma parceria. Eu não vou mentir para vocês, eu não gosto do Estádio Independência, ponto, tá? Se ele tivesse 61 mil lugares, mas com um monte de ponto cego que tem, né, com a dificuldade que a gente tem de assistir o jogo no estádio, exceto no camarote da Betfair, mas também com a questão de acesso ao Independência, que é tudo tão complicado, eu ia continuar sem gostar do estádio. Não é uma simples questão de capacidade. Mas a partir do momento que o Cruzeiro não consegue um acordo interessante com a Minas Arena, que atualmente é a gestora do estádio Mineirão, a partir do momento que o Estado de Minas Gerais também não faz nada para resolver a situação, né? Vamos criar uma comissão. Olha quantos dias teve essa entrevista do secretário e até agora não aconteceu absolutamente nada na história. Então o Estado está se ferrando, está tendo que pagar mais e não se mexeu até agora. Então o Cruzeiro tem que fazer a parte dele e tentar melhorar um acordo para ele. Nesse cenário, Independência, eu diria que ele se torna um mal necessário, né? É o remédio amargo que o Cruzeiro tem que tomar. Se você é mais velho, você pode dizer que é a emulsão Scott, digamos assim. O Independência é um estádio que a torcida do Cruzeiro em geral gosta? Não. É um estádio em que a gente se identifica? Não. Mas é o estádio que a gente tem pronto em Belo Horizonte, né? E se é viável essa obra para ampliação, né, para que tenha aí 30 mil pessoas, ótimo, mais torcida no estádio, mais possibilidade de receita. Pelo que foi explicado até o momento, essa não seria uma obra assim tão complicada, até porque já existe um projeto nesse sentido, né, que seria fazer ali
um tobogã, tipo tinha no Pacaembu, vocês lembram que tinha ali aquela ferradura, né? E aí um tobogãzão, um bagulho ali, que fica até meio feioso, mas enfim, é mais gente no estádio. E esse tobogã, né, essas novas arquibancadas seriam construídas ali do lado direito, né? Quando a gente olha pela cabine de transmissão, do lado direito, onde tem os vestiários, é ali que seriam construídas as arquibancadas para fechar a ferradura, né, como diz o Marco Salum. Então assim, se é o que tem, se é viável, se é o melhor pro Cruzeiro, beleza, irmão, vambora, vamos fazer esse raio dessa obra aí. Ah, Emerson, mas e o estádio em Betim? Gente, o estádio em Betim foi um papo que surgiu durante o período eleitoral e depois foi caindo no esquecimento. Então a gente ficar acreditando naquele estádio de Betim, na boa, não faz sentido nenhum, tá? Até porque também já não seria um estádio tão grande, né, o pessoal até reclamou, mas pô, mas só 40 mil em Betim ou 30 mil em Belo Horizonte? Convenhamos que 30 mil em Belo Horizonte é melhor, até pensando na complexidade, na demora da obra. E vocês acham realmente que o Cruzeiro iria ganhar um estádio lá em Betim e que o Cruzeiro faria a gestão do estádio? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos acordar pra vida. Ninguém constrói um estádio, te dá e fala aqui, ó, toma, filhão. Toma que é seu, o dinheiro, toma a chave, eu sei que manda, é tudo seu, presentão. Pelo amor de Deus, né, gente? Acorda pra vida. E o que me parece interessante nessa conversa toda é que essa diretoria do América, ela parece estar mais disposta a negociar sem aquelas palhaçadas da rivalidade que a gente normalmente vê entre os clubes, né? Ah, você quer jogar no meu estádio, você vai ser inquilino, vai ter que pagar aluguel, esse monte de besteira. Parece que o América e a própria diretoria do Cruzeiro também entenderam que a ideia é melhorar o estádio para que ele gere mais receita para todo mundo sair ganhando. Obviamente nós não temos nenhuma informação sobre valores, sobre detalhes desse projeto até agora, tá? Mas se a diretoria do Cruzeiro avaliar que isso é o melhor pra gente no momento, beleza, cara. Até porque essa questão do Mineirão a gente não sabe quando é que vai ser resolvida, se é que vai ser resolvida, mas não é um problema que o Cruzeiro tem a capacidade de resolver, até porque o Cruzeiro hoje não tem nenhum tipo de contrato para a utilização do Estádio Mineirão, tá? O Estádio Mineirão, ele é um problema do governo do estado com a Minas Arena, eles que se resolvam, e o Cruzeiro pode se tornar parte interessada nessa história a partir do momento que as condições melhorarem. Enquanto isso, o Cruzeiro está tentando resolver sua vida lá no Independência e, se for possível ter o estádio para 30 mil pessoas, melhor, até porque a nossa torcida é muito grande, né? E melhorando a capacidade é mais gente presente. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!